Olá pessoal, hoje vamos falar sobre divisão. Então o que é que significa divisão? O que é que significa dividir? Dividir significa distribuir. Neste exemplo, 8 a dividir por 2. Como é que nós calculamos isto? Eu vou associar este 8 como se fossem 8 maçãs. Posso até fazer... Eu não sou muito boa em desenhar. Não ficou nada... Eu vou só fazer bolinhas. 8 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 maçãs a dividir por 2 pessoas. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou formar grupinhos de 2. Por isso, um grupo 2, 2 grupos 2, 3 grupos 2, 4 grupos 2. Quantos grupos 2 é que eu fiz? 4. 8 a dividir por 2 é 4. E neste caso, assim como na multiplicação que nós tínhamos os fatores e o produto, aqui na divisão nós também vamos ter, só que vai se chamar o 8, que é este número maior, é chamado dividendo, vai ser o número que vai ser dividido. O 2 é o divisor, porque é o número que vai dividir. Já o 4 é chamado de quociente, que é o resultado. Mas imaginem que eu tenha, por exemplo, assim. Vou aqui apagar o quadro. Imaginem que eu tenha, por exemplo, assim. 11 a dividir por 3. Quanto é que dá? 11 vou associar a 11 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou formar grupinhos de 3. Por isso, um grupo de 3, 2 grupos de 3, 3 grupos de 3. Aqui posso fazer um grupo de 3? Não, porque aqui eu só tenho 2. Quantos grupos de 3 é que eu fiz? 3 grupos. Só que sobrou 2. Como sobraram 2 maçãs, nós dizemos que esta divisão tem resto 2. Por isso nós podemos dar como resposta 3 e colocamos entre parênteses resto 2. Ok? Por isso, novamente, o 11 é o dividendo, o 13 é o divisor, o 3 é o quociente e, neste caso, o 2 é o resto. E agora, eu vou-vos dar alguns exemplos para nós praticarmos a divisão ainda assim. Então, tenho aqui estes exemplos de divisão. Tenho 24 a dividir por 4, 15 a dividir por 5, 17 a dividir por 5 e 28 a dividir por 7. Eu vou substituir aqui este número, em vez de eu fazer com bolinhas, vou fazer com tracinhos que fica mais rápido. Então vamos aqui fazer 24 a dividir por 4. O 24, vou fazer 24 tracinhos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, então 24. Só mesmo para confirmar. E vou fazer grupinhos de 4. Então vamos lá aqui fazer. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu costumo fazer tracinhos, mas vocês podem fazer bolinhas, como eu fiz há bocadinho, quadradinhos, triângulos, enfim. Então, grupos de 4. O primeiro grupo de 4, o segundo grupo de 4, mais outro grupo de 4, mais um grupinho de 4, ainda outro grupo de 4 e mais um grupo de 4. Quantos
Quantos grupos de 4 é que eu formei? Vamos contar. Um grupo, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. O que significa que 24 a dividir por 4 é 6. E neste exemplo, 15 a dividir por 5, exatamente o mesmo. 15 pauzinhos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paus. E vou formar grupos de 5. Então, primeiro grupo de 5, segundo grupo de 5, ok? E terceiro grupo de 5. Quantos grupos de 5 é que eu fiz? 3. Ok? Vou só... Não, digo depois, já digo depois. Agora temos 17 a dividir por 5. Da mesma maneira, 17 vou fazer 17 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 pauzinhos e vou formar grupos de 5. Primeiro grupo de 5, segundo grupo de 5 e terceiro grupo de 5. Quantos grupos de 5 é que eu formei? 3 grupos de 5. Só que sobraram 2 pauzinhos. Por isso, o resto vou representar por R2, entre parênteses. Resto 2. E neste exemplo aqui, 28 a dividir por 7. Vamos fazer exatamente o mesmo. 28 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. E vou formar grupos de 7. Então, 7 em 7. Então, vamos lá. 3, 5. Primeiro grupo de 7 está formado. O segundo também. O terceiro grupo de 7. 3, 6. Falta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O terceiro grupo também já está. E o quarto grupo de 7 também já está. Quantos grupos é que eu formei? 4 grupos. O que significa que 28 a dividir por 7 é 4. Então agora reparem um bocadinho. Vamos aqui chegar a algumas conclusões. Imaginem aqui 24 a dividir por 4. Vamos aqui pegar no quociente, que é 6, e vamos multiplicar pelo divisor e vamos reparar o que é que vai acontecer. Então vamos lá. 6 vezes 4, já vimos na tabuada na multiplicação, já dei aulas de multiplicação, que 6 vezes 4 é 24. Deu exatamente o dividendo. Será que é só nesta que isto se vê? Vamos ver. E neste exemplo aqui, 15 a dividir por 5. Dá 3. Vamos multiplicar 3 por 5. O que é que nós chegamos? A 15. E neste exemplo, 4 multiplicando por 7. Na tabuada do 4, 4 vezes 7 é 28. Dá o dividendo. Então reparem, existe aqui digamos, uma formulazinha que é para calcularmos o dividendo. Quando nos perguntarem, nós vamos utilizar essa formulazinha. Tem alguns exercícios que eu vou passar depois. Vamos só esta. 17 a dividir por 5 é igual a 3 com o resto de 2. Vamos multiplicar o 3 pelo 5. Dá 15. E vamos somar com o 2. Quanto é que dá? Que é o resto. 17. Então, reparem que a fórmula que nós podemos ter é esta. Que o dividendo, vamos representar por D maiúsculo, é igual ao divisor, que é o D minúsculo, vezes
vezes o quociente, que vou representar por Q, mais o resto. Temos esta formulazinha aqui, que é para calcularmos. Vou só dizer uma coisa. Estas divisões todas são chamadas a divisão inteira de números. E nesta divisão aqui, nesta e nesta, não tem resto. Tem, só que o resto é zero. Por isso nem vale a pena. Então agora vamos utilizar um bocadinho esta formulazinha que eu tenho aqui para irmos fazer alguns exercícios. Então trago aqui exemplos para nós fazermos utilizando aquela fórmula que nós vimos há pouco. Então nós temos aqui exemplos. Neste primeiro exemplo nós queremos descobrir o divisor, no segundo o dividendo e no terceiro o dividendo também, só que aqui tem resto. Como é que nós vamos fazer? Vamos usar aquela fórmula que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos utilizar esta formulazinha. Então, 72 a dividir que número por que número dá 9. Vamos aqui ver. Vamos aqui então fazer. 72 a dividir por que número dá 9. Reparem aqui, eu sei o meu divisor, que é 72, então vou aqui escrever 72 é igual ao dividendo, que é exatamente o que eu quero achar, vezes o quociente, que é 9, mais o resto. O resto é zero, porque quando não aparece o resto é zero. Se eu somar zero não vai dar em nada, por isso vou só fazer assim. Então reparem, lá na tabuada do 9, que número vezes 9 dá 72? É 8. 8 vezes 9 é 72. Então, este ponto de interrogação é o 8. Vamos agora para este exemplo, onde eu quero dividendo, eu tenho o divisor e quero achar o valor e tenho o quociente, desculpem. Então o dividendo, que é exatamente o que eu quero, é igual ao divisor, que é 4, ok? Vezes o quociente, que é 32, mais o resto. O resto, como é 1, não é preciso. Agora, utilizando as técnicas que vocês já conhecem sobre cálculo mental, nós vamos chegar ao seguinte. O 32 eu posso escrever como 30 mais 2, não é mesmo? E aí eu vou fazer 4 vezes. E depois vou fazer 4 vezes 30, que é 120, e 4 vezes com mais, 4 vezes 2, que é 8. 120 mais 8 é 128. Por isso que o número é este, é o 128. E agora vamos a este exemplo. Nós queremos saber o dividendo, temos o divisor, temos o quociente e temos o resto. Por isso, que número dividido por 6 dá 40 com o resto 4? O número neste que eu quero saber é o dividendo, por isso o ponto de interrogação vai ser igual ao divisor, que é 6, vezes o quociente, que é 40, mais o resto, que é 4. Aqui o resto não é zero, por isso eu vou ter mesmo que somar. Resolvendo a multiplicação, nós temos 6 vezes 40, ora, 6 vezes 4, 24. Acrescento um zero.
240 mais 4, 244. Que número é este? O 244. Bom pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um like e inscrevam-se no canal. Muito obrigada e até ao próximo vídeo ou à próxima aula.